Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E hoje nós vamos falar sobre a questão demográfica da China. Vejam, nós já estudamos a China, né? Estamos estudando a Ásia, nós já estudamos várias questões da Ásia, e nesse bimestre a gente vai falar algumas coisas pontuais, a gente vai abordar nessas aulas algumas questões pontuais sobre os países da Ásia, algumas questões mais gerais, né? Coisas que a gente foi falando nas outras aulas, mas a gente não se aprofundou. E agora a gente vai começar a se aprofundar em algumas temáticas, certo? A primeira delas que a gente vai estudar hoje é a questão demográfica da China. A gente viu a China, né, a questão industrial, o desenvolvimento econômico da China, como a China ela vem crescendo no cenário mundial, né? E hoje nós vamos adentrar nessa questão demográfica da China. Então, para a gente começar falando dessa questão populacional, eu trouxe para vocês esses dois mapas, um que mostra os aspectos fisiográficos da China e o outro que mostra a distribuição da população. E a gente vê aqui que essa distribuição da população, ela acontece de maneira irregular. Por que irregular? Vocês veem aqui, ó, todo o território da China, porém a concentração populacional ela ocorre aqui nessa região leste. Isso é devido ao quê? Ao clima, né? O clima temperado e subtropical, com predomínio de terras férteis, planícies e também isso, né, vai favorecer a concentração da população e é onde também se concentram as indústrias, né? E devido a essa concentração industrial, as proximidades aqui com os portos, vai fazer com que a população se concentre nessa área leste, né, superando aí 200 habitantes por quilômetros quadrados. Vejam aqui, ó, eu quero que a gente faça essa associação aqui, ó, com os aspectos fisiográficos, certo? E vocês veem exatamente, ó, as regiões de planícies, aqui as colinas, né? Então, a gente vê exatamente nessas regiões de planície essa maior concentração da população, diferente dessa porção oeste aqui, né? Onde a gente tem aqui as regiões de planaltos, onde a gente tem os desertos, né? Aqui, ó, um deserto. E o fato, né, de ter deserto vai fazer com que a população ela não se fixe nessas áreas devido ao clima, não vai permitir o desenvolvimento da atividade agrícola. Aqui em cima, ó, na parte norte, a gente tem o deserto de Gobi, né? E aí a Cordilheira do Himalaia, aqui a região Planalto, isso vai dificultar essa fixação da população nessa porção norte e oeste da China, fazendo com que as densidades demográficas nessas regiões sejam bem baixas, né? Os vazios demográficos. E aí cabe a gente fazer uma ressalva de que 49% dos chineses eles ainda vivem no campo, né? Porém, com o processo industrial cada vez mais tem se acelerado a ida para a cidade, né? Para trabalhar-se nas cidades. As cidades mais importantes são as cidades de Xangai, que é a mais populosa do mundo, e Beijing, que é a capital da China. Essa população chinesa, ela é constituída por 56 etnias com diferentes costumes e estilos próprios de vida, certo? 92% são da etnia Han e os 8% restantes, eles são de várias outras etnias, certo? Como os tibetanos, os mongóis, os manchus, os rus, enfim, são várias outras etnias. O idioma que predomina é o idioma chinês, mas também existem muitos dialetos devido a essa presença dessas diferentes etnias, né, que vão manter as tradições e vão falar, né, os seus dialetos. E aí, devido a essa distinção de dialetos, para melhorar a comunicação, o governo chinês ele adotou o dialeto do mandarim, que ele é falado aproximadamente por 70% da população e é ensinado na escola em todo o país.
Quanto às questões religiosas, filosóficas religiosas, predomina o budismo, né, o confucionismo e o taoísmo. E agora a gente vê que a China ela vem passando por transformações, né, sociais e demográficas, principalmente depois da adoção da política do filho único, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Né? A China ainda é o país mais populoso, né, do mundo, com a maior quantidade de população atingindo, né, nesse ano, no ano passado, 2020, 1,4 bilhões de pessoas. Né? Porém, ela vem registrando, né, uma queda, né, tem um menor crescimento em décadas e atinge 1,4 bilhões. Censo revela o aumento do número de idosos e queda na população de homens. Vejam, aqui a gente tem, isso foi uma matéria da Folha de São Paulo, que mostra a população chinesa, né, em bilhões, e vejo que a população chinesa, ela continua crescendo, né? Aumentou, porém, o crescimento, né, vegetativo, que a gente chama a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ela vem diminuindo, né, chegando aí bem próximo de zero ao longo dos anos, certo? E isso é reflexo das políticas governamentais adotadas. E aí a população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos 10 anos, e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. Então, devido a essa queda de número de nascimentos, né, tem-se uma expectativa de que até 2027 a China, né, perca o seu lugar de um país mais populoso para a Índia. Né? Essa taxa de natalidade ela vem caindo, né, principalmente por conta da política do filho único, como eu já disse, que a gente já vai falar, e também devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, os custos da vida os custos para se ter um bebê, né, da carreira profissional das mulheres. Então, tem se diminuído o número de filhos, né? E os demógrafos advertem que a China pode registrar o mesmo fenômeno que o Japão e a Coreia do Sul, que sofreram excesso de idosos em comparação com o número de jovens trabalhadores. Então, o que é que acontece? A população agora ela tende a cada vez mais envelhecer, né? E vai se diminuindo a quantidade de população economicamente ativa, né? O envelhecimento com isso vai ser necessário uma mudança, né, nas questões de aposentadoria, fazer com que os idosos eles se aposentem mais tarde, né, passar mais tempo trabalhando, devido a um futuro, né, no futuro, ter essa questão da mudança, né, da população, ela vai envelhecendo mais, vai se concentrar um maior número de idosos do que de jovens em vida ativa, né, em atividade, fazendo parte da população economicamente ativa, tá? Então políticas como, por exemplo, aumentar, né, a idade para se aposentar, né? O parlamento, inclusive, já aprovou para que a idade de aposentadoria aumente nos próximos 5 anos. Então, veja, essas questões, né, da China, né, ela vem se modificando, né? Essas informações que eu trouxe para vocês foi com base em duas reportagens da Folha de São Paulo e do G1. Então, a política do filho único na China, ela é uma medida adotada em 1979, né, pelo governo, devido às altas taxas de crescimento da China. Então, para conter a explosão demográfica, o governo estabelece que os casais eles tenham apenas um filho, com exceções para as 56 minorias étnicas, né, que a gente acabou de ver sobre essas minorias étnicas, e os casais que viviam na zona rural e tinham o primeiro filho sendo mulher, eles poderiam ter o segundo filho. E aí
essa política, né, foi uma política muito rigorosa. Você sabe que o partido chinês, né, que ele é muito autoritário, certo? Com as medidas que eles adotam, tá? Então, com a população. E aí eles fiscalizavam muito, tinham fiscais do governo para que iam de casa em casa verificar quantos filhos aquela população ela tinha, aquela família tinha, né? E as mulheres que tinham o segundo filho, elas eram obrigadas a abortar, elas eram levadas para fazer esterilizações, certo? Isso contra a vontade delas. Os oficiais do governo, eles pegavam as mulheres e levavam para fazer, né, ou o aborto do segundo filho, ou geralmente quando o segundo filho nascia, os médicos, os fiscais, eles matavam as crianças. Então era uma coisa assim, muito, vamos dizer, era muito sofrimento para as famílias que iam ter os segundos filhos. Os segundos filhos, eles não tinham direito de estudar. As famílias, as famílias, os pais principalmente, perdiam os seus empregos, né? E só realmente nos casos das famílias que eram de origem rural que poderiam ter o segundo filho caso o primeiro fosse mulher. Né? Em 2008, os escândalos de abortos forçados levaram a Comissão Nacional de Planejamento Familiar a reconhecer que as medidas precisavam sofrer ajuste. Vejam, desde a década de 80, só em 2008 que essa política ela começa a sofrer algum ajuste, certo? E aí, em 2012, um caso que se tornou escândalo para o mundo todo, uma mulher de 23 anos que foi obrigada a fazer um aborto com 7 meses de gravidez, e aí em 2013 o governo ele muda e permite que os casais eles possam ter 2 filhos se pelo menos um pai ou a mãe for filho único, né? Se o pai ou a mãe for filho único, esse casal ele poderiam ter 2 filhos. E em 2015, o Partido Comunista anuncia que os casais poderão ter até 2 filhos sem ter esse requisito de serem filhos únicos, certo? Hoje em dia já é permitido ter 2 filhos na China. Um documentário, né? O documentário One Child Nation, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ele fala exatamente sobre essa política de um filho único adotado na China, né? Onde tem depoimentos das pessoas que na época tiveram pessoas que trabalharam para o governo, pessoas que tiveram que fazer esterilização, as mulheres que tiveram que fazer esterilização devido a essa política, né? E aí, com o advento dessa política, tem os reflexos que a gente vê hoje, né? Uma taxa de crescimento vegetativo bem baixa, né? Devido tanto a essa política e também a outras questões mais atuais, que principalmente os custos de se criar os filhos. Mas para vocês terem uma ideia, essa política era tão forte que até propagandas na televisão eram feitas, as pessoas eram obrigadas a fazer propagandas, incentivando apenas um filho, né? Os outdoors que a gente vê hoje. Lá na China, na década de 80 e 90, os outdoors eram todos com as campanhas assim de um filho só. Então essa política ela é uma política muito forte, né, que por muitos anos, né, desde 80 até 2015, ela durou na China e um regime muito opressor, né, do Partido Comunista Chinês e ele obrigava realmente as mulheres a fazer abortos e esterilizações. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem fazer mais pesquisas sobre o tema e a gente se encontra na próxima aula.